Ninguém podia ter imaginado que o terceiro aniversário do acordo nuclear iraniano marcaria também o seu fim próximo. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo por decisão de Donald Trump. A União Europeia, a China e a Rússia declararam que permaneceriam signatárias do acordo. Mas será que esse esforço é suficiente para mantê-lo? Estamos em Teherão para entrevistar o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif. Bom dia, obrigado por conceder esta entrevista à Euronews. É um prazer. Depois de os Estados Unidos se terem retirado do acordo, parece que não está muito satisfeito com as negociações com a União Europeia. O pacote que nos foi oferecido não é satisfatório. Estamos neste preciso momento a trabalhar com os europeus. Vamos ver quais são as possibilidades, estamos a dar-lhes tempo. Os europeus parecem dispostos a assumir um compromisso político. Foram implementadas algumas medidas técnicas, mas não é suficiente. Há dois calendários específicos. O primeiro é o da primeira vaga de sanções norte-americanas em agosto. O outro é a segunda vaga de sanções em novembro. Vamos ver como a Europa lida com isso e responderemos em função dos acontecimentos. Temos um plano estratégico. De que tipo de garantias precisam? Sob pressão dos Estados Unidos e sob influência da atmosfera psicológica que os Estados Unidos tentaram criar, algumas empresas europeias começaram a retirar-se do Irão. Os europeus têm de agir em relação a essa situação se quiserem preservar o acordo. Se esse for o entendimento dos europeus, eles terão de investir. Queremos ver bancos, aberturas de contas, pequenas e médias empresas a virem para o Irão e a fazerem investimentos com parceiros no setor privado. Como é que a União Europeia e os países europeus podem resolver este problema? Eles terão de decidir se podem continuar a viver num novo sistema global em que um país toma a decisão final e todos os outros obedecem. Às vezes nem se trata de um país, mas de um grupo de pessoas que tomam decisões baseadas nos seus interesses pessoais. Como vimos recentemente depois do encontro entre Trump e Putin, ouviram-se várias vozes preocupadas dizendo que o presidente dos Estados Unidos não trabalha em prol do interesse nacional dos norte-americanos. Será que o povo europeu aceita que os interesses dos Estados Unidos dominem o processo de decisão na economia global? Os europeus estão dispostos a aceitá-lo ou vão opor-se a esta situação? É uma questão que as empresas europeias e os governos europeus devem colocar-se. Há várias possibilidades de cooperação. Na Europa não há apenas companhias com acionistas americanos. Há muitas empresas europeias que não estão ligadas aos Estados Unidos. Putin e Trump encontraram-se na Finlândia e, segundo as últimas notícias, chegaram a uma espécie de acordo sobre a Síria. É uma questão que o preocupa? O Irão e a Rússia ajudaram o povo sírio e vão continuar a fazê-lo enquanto for necessário. Mas no final a decisão cabe aos sírios. Temos uma boa comunicação e estamos bem coordenados com a Rússia e com o governo sírio. E vamos continuar nessa linha. O nosso objetivo é muito claro, é o mesmo objetivo da Federação Russa: lutar contra o terrorismo e contra os extremismos. E neste ponto, o Presidente Trump deve assumir as suas responsabilidades porque os Estados Unidos e os seus aliados têm vindo a apoiar o Daesh. A existência de armas americanas nas mãos do Daesh e de outras organizações extremistas
é um facto documentado por fontes ocidentais. Foi noticiado que o ministro da Energia da Rússia disse estar pronto para dar mercadorias ao Irão em vez de comprar o petróleo. Faz parte de um pacote mais vasto no domínio da cooperação entre o Irão e a Rússia, que inclui várias medidas e investimentos da Rússia no setor energético do Irão, a participação da Rússia no setor das infraestruturas iranianas e acordos entre o Irão e a Rússia no domínio do petróleo e do comércio. É um grande pacote de medidas no domínio da cooperação com a Rússia, mas não acreditamos que vamos dar petróleo em troca de bens e mercadorias. É um grande pacote de medidas que inclui várias coisas, incluindo a cooperação energética entre o Irão e a Rússia e também a possibilidade de o Irão receber liquidez. O Irão disse várias vezes que o fim do acordo nuclear pode ter consequências graves e perigosas para a segurança da região. Qual é a sua opinião? Mais do que do Irão, essa é uma conclusão da Europa. Eles acreditam que o acordo é um documento importante de não proliferação de armas nucleares e que sem ele haverá mais possibilidade de tensão na região. Da nossa parte, sempre acreditamos que a segurança depende do nosso povo. A nossa segurança vem do interior e não do exterior. Já mostramos que o nosso povo resistirá às agressões, não aceitaremos que ninguém intimide ou humilhe o Irão, ou pior, que tente invadir-nos ou pôr em causa a nossa segurança e integridade territorial. Ajudamos todos os que estiveram sob ameaça na região. Os nossos vizinhos e amigos sempre sentiram que não são ameaçados pelo Irão. Alguns podem ter feito propaganda por razões de política interna ou regional, mas não ganharam muito com isso. Acredito que a melhor forma de lidar com estas questões para a região do Golfo Pérsico é através do diálogo regional, o que asseguraria a segurança de toda a nossa vizinhança. Thank you very much, Mr. Zeri, for having an interview with Euronews.